Salve, salve, galera! 22 de janeiro, Dois Patinhos na Lagoa de 2014. Hoje o Olé tá igual a Arena na Baixada, bem atrasado, mas estamos no ar, né? Estamos no ar, vamos falar muito de campeonatos regionais que começaram, vamos falar de Copinha, decidida a decisão, é um clássico regional, Corinthians e Santos. Vamos falar de Copa do Mundo, né? Estádios aí passando por inspeções finais. Muito assunto no rolê de hoje. Do meu lado, Gabriel Rangel. Boa tarde. Boa tarde, Arthur. Nosso especialista em BBB. Especialista, sei tudo, hein? De Big Brother. Pode contar comigo aí. Felipe Xavier. Boa tarde, pessoal. Boa tarde ao pessoal da UTV que está assistindo a gente. Mais terça-feira boa de futebol, tem bastante jogos bons. Vamos falar sobre tudo isso e sobre muito mais. Jogos bons fica por sua conta e risco, porque cada joguinho ali... O do Botafogo e Bangu eu tentei assistir ontem à noite. É um negócio Um 0x0. 0x0 pá. Eu estava assistindo em conjunto o Botafogo e Bangu e o Santos e Audax. Santos e Audax é um jogo. E foi um jogão. Por parte do Audax, né? Exatamente, me chamou muita atenção o Audax. Confesso que não conhecia esse time, assim, conhecia a formação, conhecia o Fernando Diniz, que é o treinador. Conheci o projeto do Audax, que agora está sob a batuta do Vampeta, agora Grêmio, Osasco, Audax. Nossa, eu fiquei impressionadíssimo com o time do Audax, é muito bom esse time. Também gostei, e fez podia ter feito mais uns 5, 6, perdeu cada gol na cara do gol. Perdeu muito gol e parece que faltou perna, né? Faltou perna, muitos jogadores, o Caion, o Nadson sentindo cãibras, né? Parece que faltou perna para os meninos. E se eu não me engano, eu não fiz a conta certinho, mas a média de idade do time do Audax, do Grêmio Osasco Audax, né? É de 23 anos. E com uma proposta nova, o Fernando Diniz, baita treinador até igual o Santos quando tinha aquele time jovem, né? No caso. Não, e o Audax se mostrou muito superior, né? Como o Arthur falou, perdeu muita chance ao gol. O Caion também fez um belo gol de peixinho. E quando pareceu que o jogo estava encaminhando para o fim, né? 1x0, o Jubal conseguiu fazer o gol de escanteio aí, empatando para o time do Santos, que foi muito inferior ao time do Audax. E o Santos que teve 2 jogos no mesmo horário, né? Um pelo profissional e um pela Copa São Paulo. Pela Copa São Paulo, o Santos estava enfrentando o Atlético Mineiro. Sobrou, né? O Atlético que sobrou contra o São Paulo, o Santos sobrando contra o Atlético. E é impressionante, né? Assim, como que a Federação Paulista de Futebol ela consegue uma proeza. Ela tem 2 campeonatos em andamento. Ela conseguiu colocar 2 jogos no mesmo horário do mesmo time. Agora, isso para mim é um erro absurdo. Mas em se tratando do Santos, é ainda mais absurdo. Por 2 motivos. A torcida do Santos não tem comparecido em grande número, nem num jogo, nem no outro. Nem na base, nem no profissional. Isso é um fato. E é uma coisa que a diretoria tem que prestar atenção e buscar aumentar isso. E o próprio torcedor santista se encher de orgulho, se encher de brilhos e ir para a Vila, ir para o Pacaembu e coisa e tal. Mas só que a questão ainda do Santos é porque o Santos tem um DNA de categorias de base impressionante. Então, esse time, a torcida adora ver os jogadores, e também revelou pouco, né, ultimamente. Neymar, Robinho, Ganso, pouca coisa. E vale ressaltar também que os torcedores do Santos vaiaram o time logo após, porque eles queriam que o jogo tivesse sido em Barueri, onde o Santos ganhou do Atlético, né, por 3x0, né. Mas não dava porque era o mesmo Não horário. dava, Exato. Uma loucura, uma insanidade. E isso eu acho que a gente tem que deixar muito claro. Aí na Federação Paulista, o Marco Polo reassume agora, né? Dando ainda um carro para cada dirigente, né? Isso é todo ano, né? Todo ano. Tem alguns que pegam na frente das câmeras o carro, tem alguns que pegam atrás das câmeras o carro. Mas todo mundo pega o carro. O Marco Polo Del Nero, muito provavelmente, que irá ser presidente da CBF. Pelo menos candidato. Se já consegue fazer isso na Federação Paulista, o que dirá na CBF? Falando em Santos ainda, a torcida do Santos pegou 2 torcedores de segundo, Oswaldo Oliveira, que ficaram vaiando o time, daí quando saiu o gol do Santos ele fez banana para esses torcedores. E na entrevista coletiva ele fez questão de frisar que a torcida jovem do Santos é sensacional, incentivou o jogo inteiro, fez média com a organizada e com a turma do amendoim que estava ali na numerada, ele pegou no pé. O Oswaldo ele é um técnico muito sereno, né? Assim, desde os tempos de Corinthians, desde que ele assumiu aquele time, ele é um técnico, ele tem muito essa marca, né, da serenidade, de ser um cara calmo. E aí, na época do Botafogo, lembra quando vazou aquele vídeo
dele na preleção. Não, tem que dar porrada, tem que fazer isso. Aquilo tudo me parecia um pouco um jeito dele não parecer tão apático. Apesar de que tudo isso é só... Ele aparecer um pouco mais na mídia, né? Também. Mas apesar de que isso pra mim é uma bobagem. Não importa se o cara grita ou não à beira do gramado. Eu já ouvi muitos técnicos dizendo que à beira do gramado você grita para se aliviar o seu próprio estresse. Dificilmente você vai consertar alguma coisa. Os técnicos passam lá vendo o time sofrendo, né? Uma loucura. Eu ia ter um ataque cardíaco. E aí o Oswaldo, eu acho que até tem como é que se diz? Uma intenção de se mostrar um técnico apático, de se mostrar um técnico não apático. Mas falando do jogo mesmo, o Oswaldo teve um grande problema ontem, né? Quando ele foi escalar, ele repetiu praticamente a escalação do primeiro jogo, né, com Aranha no gol, a formação de um 4-2-3-1, né, com Aranha no gol, Cicinho na direita, Gustavo Henrique, Jubal e o Mena no primeiro jogo foi o Emerson Palmieri da base, né, aí no meio de campo o Arouca não jogou, joga o Alan Santos, né, e ao lado dele o Leandrinho, né, na frente, e aí que estava o grande problema dele, né, se tinha de um lado o Cicinho, que foi ser ponta direita. No outro jogo estava o Thiago Ribeiro. O Thiago Ribeiro acabou passando para meia. Por quê? Porque o Montijo não jogou. O Montijo não jogou, disse que ele estava se preparando fisicamente e tal. Mas todo mundo sabe que ele tem uma proposta da China, né, para ir. E parando para pensar, a gente não enxerga a peça de reposição nesse Santos hoje. E aí a missão do Oswaldo Oliveira vai ser bastante complicada. O Montijo, desde quando saiu do Cruzeiro, pra mim ele nunca mais foi o mesmo, né? Porque o Cruzeiro tinha jogadores melhores que davam passe pra ele, bola enfiada, ele é aquele jogador de área, sabe se posicionar bem. No momento do Santos, pelo menos, assim, eu vi, no ano passado, principalmente, eu vi ele muito prejudicado pelo momento do Santos. Né? E aí, saída de Neymar, saída de Muricy, até eu, pelo menos, esperava uma temporada muito pior do que foi a do Santos. A do Santos até foi boa, de superação. Mas eu vi o Montijo muito prejudicado pelo próprio esquema, né? Onde ele praticamente era o homem mais avançado do Santos. Ele mesmo disse, e aí, só retomando uma entrevista do Oswaldo, se eu não me engano, ele disse que o Montijo é segundo atacante, que é uma caracterização e um conceito que eu discordo bastante. Né? Para mim, o Montijo é um meia clássico. Não é um meia organizador, mas ele é um meia ponta de lança, que ele vai chegar dentro da área. Mas só que ele precisa da aproximação de um centroavante. Né? E eu acho que nesse ano ele teria muito a crescer. E quando ele vai embora para a China, se for, caso isso, eu até fiquei com a impressão, disseram que a pedida salarial dele foi assim, astronômica. Eu até fiquei com a impressão assim, ele não quer ir. Né? Mas muito provavelmente talvez a diretoria do Santos queira que ele vá. Mas o ruim é quando esses jogadores vão para a China, por exemplo, eles não são mais reconhecidos pela mídia, assim, no caso, né? Não, eles são, mas falam menos dele. Mas muda muito a relação, né? Assim, tem muitos jogadores bons lá que... Com certeza, o próprio Conca, né? A gente escuta falar ele para vir pro Fluminense, né? Assim, o próprio Drogba, quando sai do Chelsea e vai jogar na China, o Drogba sai campeão da Champions League, um dos melhores do mundo na época. Vai pra China e ninguém nunca mais falou dele. Quando volta pro Galatasaray, dá outro status, né? E até desafio técnico. Eu já falei isso aqui, até conversando com o Arthur, e falo isso várias vezes. Eu acho que para ter um nível salarial que os caras já alcançaram, que assim, o dinheiro não importa tanto. E aí vai ficar o desafio técnico, né? A gente pode ver o Ricardo Oliveira não tá lá no mundo árabe querendo voltar. Tem muitos jogadores assim. Então eu acho que essa é uma questão para o Santos. E uma questão para o Santos que o Oswaldo resolveu colocando o Thiago de armador, o Giovani na esquerda, o Cicinho, né, o lateral direito, eu até falei errado, foi o Bruno, e com o Gabriel na frente, mas só que não deu certo. Né? Assim, a princípio, o Thiago não conseguiu organizar o time, não conseguiu dar cadência para o time, sem esquecer que do outro lado, até como a gente estava comentando, tinha o Audax. O Audax, eu achei que o Santos ficou um pouco atônito com o time do Audax. Tamanha movimentação, a compactação do time era muito forte, marcava muito forte, atacava muito forte, e até as variações de posição, que tiveram muito durante a partida, eu achei que confundiu muito o Santos. E se a gente for pensar, o gol do Jubal foi até um pouco injusto. Obviamente que não tem isso de justiça no futebol, porque o Audax não foi lá e não fez os gols.
Mas se a gente for pensar em produção, em termos de produção, no ataque, oportunidades, faltou muito pro Santos. O Audax merecia ganhar, sem dúvida, né? Eu fiquei com essa impressão também. Também, foi muito Falando superior. em Audax ainda, ontem o Vampeta teve no Arena Sport TV e perguntado sobre o Bom Senso Futebol Clube, e ele se mostrou bem contra, né? Sim. Falando que é liderado por jogadores em fim de carreira, que nunca fizeram isso antes, que daí quando falaram que era porque eles queriam deixar um legado, melhorar, falou que era balela, que os caras ganham 500 mil que é 60 dias de férias. Ele agora como presidente, se algum jogador dele fosse criticar o clube, era a rua na hora. E o Vampeta aqui, assim, se a gente for pensar, ele mudou de lado, né? Largou de ser jogador, agora ele é cartola, né? Eu acho que ele até está defendendo os interesses dos seus pares, né? Não que eu concorde com ele, muito pelo contrário, diga-se de passagem. Nesse aspecto, discordo plenamente do Vampeta. Assim, esses jogadores fazem um papel muito importante para o futebol. E o que a gente está vendo passar com a Portuguesa, com o Fluminense, todo esse imbróglio, é muito reflexo disso. E eles podem até ser reconhecidos futuramente, né? Com eles certeza. querem mais mostrar o futebol deles para irem para time grande, no caso. Né? Mas assim, eu fico até entristecido, porque o Vampeta é uma referência do futebol, um cara muito engraçado, né, com muitas histórias. Não me agrada ver ele bancando esse papel e querendo desmoralizar os jogadores, e isso é um argumento muito usado, né? O quanto se ganha, o quanto se paga, o quanto que isso, aquilo. Para mim, eu acho que eles ganham o quanto lhes oferecem, acho que é justo, e da mesma forma acho que eles têm que querer condições de trabalho de um jeito ou de outro. Não é porque o cara ganha 60, 70, na verdade muito mais que isso, que ele não pode reivindicar nada, que ele tem que jogar até se estourar. Não é assim. Cada um tem seu direito e tem que lutar por ele, né? Com certeza. Só queria falar pro pessoal que estiver interagindo aqui, começar já, mano, tô feliz que hoje tá cheio de mulher aqui no chat. Por que será? Por quê? Mas vamos começar com os beijos aqui. Primeiro para Lu Esquevano, grande Lu. A Lu que, para quem lembra dela, teve agora na Fazenda, carreira musical tá indo aí do forno logo em breve. E também estreia aqui na UTV em fevereiro, tá no chat assistindo. A Letícia, que tá lá em Belém do Pará, tá mandando um beijo pra gente. A Lê tá assistindo o Olé. Quem mais? Isis Tremonte tá por aqui também. Natasha Aguiar. O pessoal tá entrando. Jalves, um abraço pro Jalves também. A galera tá entrando, quem quiser interaja pelo chat, tá ali, ó, altv.com.br/chat, só entrar e interagir. Vamos falar de Campeonato Paulista ainda? Hoje tem São Paulo e Mojimirim, aniversário do Mito, 41 anos. O Rogério vai pagar todos os pecados esse ano, é isso que se espera? Porque com esse time que o Muricy montou, e hoje ele falou que vai mudar. Hoje tira Denilson e entra Osvaldo. Eu até tava... Mas pior que o time que... Desculpa, rapidinho. Pior do que o time que o Muricy montou foi assistir o jogo com o Milton Luiz falando Admilson. Tava difícil. Não, é complicado, isso é um fato. Como diria o próprio, que beleza, né? Que beleza. Bora, Yuri. Agora, estava até comentando no domingo, o jogo de São Paulo, quando o São Paulo entra em campo, assim, eu não concordo em dizer que o time de São Paulo é horrível. Eu acho que dá nojo. Eu não acho. E até estava prestando atenção no jogo e vendo a análise tática. Eu gostei bastante da intenção do Muricy. De boa intenção o inferno tá cheio. Eu achei muito interessante a intenção dele, né? Quando ele coloca Rodrigo Caio e Antônio Carlos na zaga, o Denilson como primeiro volante. Mas a gente observou muito claramente na saída de bola, o Denilson vindo fazer o terceiro zagueiro, abrindo os dois zagueiros, avançando os alas, para jogar com o Maicon, para jogar com o Wellington. O Wellington era quase um ponta-direita. Ele era quase um ponta-direita. Até na temporada passada, ele foi esse meia pela direita. Parecia, por exemplo, muito o Flamengo do Jaime campeão da Copa do Brasil, com o Luiz Antônio pela direita. Era um pouco essa função. Que eu até nem gosto, assim, porque você segura um lado para soltar o outro, né? No caso do Flamengo, Luiz Antônio soltava o Paulinho. No caso do São Paulo, segurar o Wellington para soltar o Ademilson ou para soltar o Osvaldo por ali. Eu achei que o Wellington ficou mais por dentro. Ele formava um losango. Era para liberar o Luiz Ricardo. Isso. Era para o Luiz Ricardo passar. Isso, né? Assim, eu pelo menos via, assim, quando estavam uns 4 zagueiros atrás, o Denilson era a cabeça de área, ele formava um losango com o Maicon e com o Wellington. Eu achei a ideia muito interessante. Mas assim,
O gol, quando sai o gol do Eu acho tão do legal Bragantino. que eu fui acompanhando, pra você ver como estava ruim a transmissão, eu fui acompanhando pelo Twitter os comentários. Tinha um São Paulino tão doente lá, que ele falava, concordo com o Muricy, colocou o Wellington de ponta direita para fazer reivindicações para a diretoria. O que tem a ver? Os caras são tão doentes, mas tão Não, doentes. não, que não. Acha que ele colocou o Wellington na Nossa. ponta direita porque para mostrar que não tinha jogador para posição Meu, e tinha que contratar. Pra mim, o Muricy Ramalho vai ter as mesmas dificuldades com esse time de São Paulo que ele teve ano passado. Tá? Eu acho que vai ser pior. Eu acho que pode ser melhor. Eu acho que pode ser melhor. Até o próprio Muricy fala que o ano passado, no momento que ele assume, ele tem ali que, vamos dizer, apagar a fogueira. Né? Uhum. Então você coloca ali mais ou menos os jogadores que estão bem, arruma eles mais ou menos no time e vambora. E aí é uma impressão, né? Isso eu queria deixar bem claro. Me parece que a intenção do primeiro jogo, para mim, foi muito legal. Assim, eu achei, pô, o Muricy treinou isso. Eu acho que pode ser uma proposta interessante, pode dar molho para esse time. Mas aí que veio o problema. No segundo tempo, quando ele coloca o Canhete, ele mata completamente o esquema que ele mesmo tinha planejado e que parecia estar montado. E eu acho que, obviamente, que teve a derrota, o resultado era ruim para um adversário que não oferecia tanto perigo Exato. assim, mas eu acho que ele devia São ter Paulo é mantido muito a mais proposta. superior, né? Muito superior. Muito. Mas ele tinha que ter mantido a proposta. E ter ido com ela alguns jogos, e por exemplo, a gente pega o que a gente está vendo agora, é que muito provavelmente ele vai mudar, vai como se fosse no segundo Exato. tempo, né? Vai com o Osvaldo. Edenilson pela direita, Ganso, Edenilson não, desculpa, Ademilson. o Ademilson. O Edenilson foi para o Udinese. O Ademilson, Ganso, Osvaldo, com o Luiz Fabiano na frente. Então, assim, eu fico na dúvida se realmente aquilo era a intenção dele, né? Então, porque sempre quando o técnico percebe que o time tá perdendo, ele tem que fazer mudanças rápidas, né? E nisso, E até desmontou a formação que ele havia muito planejado. legal, muito legal esse comentário, até que vem, olha só, olha que honra. Hoje na coluna do Tostão na Folha, Tostão, né, todo mundo conhece, ele fala exatamente isso que o Gabriel falou. Ele fala assim, os técnicos eles mexem por automatismo. Exato. Então assim, tá perdendo? Põe aquele cara lá. E é meio que pra jogar pra torcida. São meio que sem convicção. Então assim, eu acho que ele tinha que trabalhar. Mas eu vou falar. O Muricy naquela... Todo mundo elogia. Todo mundo sabe que eu não gosto do Muricy como treinador. Ele é bom. Não, então leva pro seu time. Eu queria. Melhor que o Mano. O Muricy, o São Paulo foi campeão 3 anos seguidos do Brasileiro. Sim. Ele acabava o ano com a melhor dupla de volante sempre. Começava o ano, ele colocava... O primeiro campeonato foi o Richarlison e Hernandes. Daí, a torcida queria o quê? Ganhar Libertadores. Sim. Acabou o ano, super bem, campeão brasileiro, com a melhor dupla de volante. Começa o ano e ele colocava o Richarlison de terceiro zagueiro, o Hernandes jogando na ponta direita, desfazia tudo aquilo que tinha ido bem e já perdia a Libertadores logo de cara. Daí acabava o outro ano, vamos montar o time, acabava com a melhor zaga. 3 zagueiros, não tomava gol de ninguém, zaga menos vazada da história do Campeonato Brasileiro. Começa o ano e fala, não, vou jogar com 2 zagueiros. Então, mas Daí vai lá e quebra a cara de se o novo. time já tem esse esquema tático montado, se está ganhando vários jogos, por que ele muda, será? Porque é o Muda Muricy. esquema. Vai entender a cabeça do Muricy. Meu, tem Daí- que deixar. Daí você pega, acaba o ano numa draga que, pelo amor de Deus, todo mundo viu que tava horrível. Começa o ano, vou deixar igual. Eu achei, Quando que é pra mudar, ele não muda. eu achei até que esse ano ele complicado mudou. a situação. Ele mudou e a proposta tática eu acho Ó, um não dá pouquinho pra ter diferente. Maicon e Ganso junto. Alguém precisa correr. Eu acho que é complicado, mas se você tiver o Denilson e o Wellington pra correr pra eles, dá O certo. Denilson tá com um problema sério. Todo mundo sabe que ele tem problema extra-campo. E A Kátia pegou pesado. essa é uma questão que às vezes até a gente fica um pouco alheio a isso, escuta uma coisa ali, escuta uma coisa aqui, e até tava dizendo pro Arthur que às vezes eu tendo muito a crucificar o técnico. E tem coisas que a gente não sabe. O que acontece... Tipo o Jadson agora. Exatamente. Agora que veio a tona, por exemplo, todo mundo fala, o Jadson jogou contra a seleção dos Estados Unidos, fez o gol. Ó, Todo mundo falando do Jadson. O Muricy tinha sido perguntado se dava pra jogar Jadson e Ganso. Daí ali ele já deixou na entrelinhas alguma coisa. Quando ele falou, dá pra jogar, depende dos jogadores. o Jadson em Ganso Daí- seria uma ótima. Só que daí aparece agora que, antes da viagem pela Sul-Americana pro Chile, quando o São Paulo pegou a Universidade do Chile, o Jadson falou que estava com dor na coxa, fez o exame, não apareceu nada
era o famoso migué para ele não viajar. Exato. O Muricy levou ele na marra, deixou no banco só para ele viajar. Daí, quando o São Paulo ia jogar na última rodada contra o Curitiba e Itu, na semana do jogo, o último jogo do campeonato, tá certo que não valia nada pro São Paulo, mas o Jadson vai lá e faz uma cirurgia na boca sem avisar ninguém do clube. Agora volta no começo de temporada, não sei quantos quilos acima do peso. Nossa. É complicadíssimo. Eu até acho assim, que colocar o Jadson e o Ganso para jogar não é uma tarefa simples. E também acho que o Muricy não atravessa uma boa fase como treinador. Nesses tempos de São Paulo, acho que ele tinha o seu papel. A defesa era firme e ela ganhava o campeonato. Tá tudo certo para mim. Era bola pro Washington, bola pro Luiz, só no alto. Fluminense a mesma coisa, soltava o Carlinhos, soltava o Jean, soltava todo mundo. Só legal. aerobol. Isso. E o Muricy Ball, famoso. Muricy Ball. Mas eu não condeno isso. Eu acho que é válido. É um jeito de se jogar futebol. Também, vai pra Inglaterra treinar lá. E se tá ganhando, que se mantenha assim. Agora, quando você vai para outro tipo de time, outro tipo de elenco, eu não vejo esse time do São Paulo com uma defesa sólida. Longe disso. Nossa, muito não é longe. isso. Então, assim, todos os treinadores dizem isso. Você tem que armar o seu time conforme as suas peças. Eu não consigo gostar daquele Rodrigo Caio. Desculpa. Eu acho que o problema do São Paulo não é nem a zaga, sim o sistema defensivo inteiro. Sim, também acho. Até porque, para mim, o Rodrigo Caio é o primeiro volante, não era zagueiro, que pode fazer a vez de zagueiro. Pode fazer lateral, pode fazer zagueiro, mas eu também enxergo ele como primeiro volante. Eu acho que falta, a zaga do São Paulo falta um pouco de experiência, eu acho. Né? Então o cara daqui a pouco você dá uma bengala pra ele. Não quer mais bem. Você quer ir do Dracena e Durval? Eu, ao contrário do Gabriel... O Durval era bom. Durval é bom de bola. O Dracena também é bom zagueiro. O rei dos estaduais. Agora, um pouco lentos, é verdade. Eu, ao contrário do Gabriel... Você tá bondoso hoje, um pouco lento. Um pouco lento, não pode ser muito radical, vamos dizer assim. Eu gosto da zaga do São Paulo, eu acho que o Antônio Carlos soma muito pro elenco. E eu acho o Rodrigo Caio um ótimo zagueiro. Se você quiser trocar, eu tô trocando. A minha zaga é Albiol e Britos. Lá no Napoli, no sul da Itália. Falar em Napoli que teve proposta pelo Henrique agora, o Henrique não vai, né? Diz que não vai. Palmeiras. Falou que é ano do centenário, identificação com a torcida. Olha, e se o Henrique, só um parênteses rápido, se o Henrique não for, a torcida do Palmeiras pode agradecer muito a ele. Porque ele muito provavelmente iria para jogar no Napoli. Sem dúvida. O Napoli está com um time... Não é um time sensação... Abaixo da média. Não é um time da sensação que era da Champions League, mas do ano passado, mas é um time muito bom. Ele chega para jogar, muito provavelmente, e se bobear, vai disputar a Champions League ano que vem. Agora voltando para o São Paulo. O São Paulo trouxe agora o lateral esquerdo, que já jogou nas Copas do Mundo, última seleção. Última Copa jogou pela seleção do Uruguai, estava bem no jogador importantíssimo para aquela seleção. Sem dúvida. Ainda é convocado para a seleção do Uruguai, vai provavelmente estar na próxima Copa do Mundo. Teoricamente ele está acertando o lado esquerdo ali se bem que ele apoia bem, né? Isso. Eu até tenho uma questão em relação ao Álvaro Pereira. O Álvaro Pereira estava jogando na Inter, ele tem poucos jogos na temporada como titular, né? A gente já está mais ou menos na metade da temporada na Europa, na Itália. Ele teoricamente, a Inter joga com 3 zagueiros, né? Ele teoricamente é o ala pela esquerda, está na reserva do Nagatomo, japonês. Eu acho assim, que eu vejo o Álvaro Pereira, que eu acho que ele pode cumprir um papel muito importante no São Paulo. Mas engraçado, ao contrário da maioria das pessoas, eu enxergo ele muito mais nesse meio de campo do São Paulo do que... Jogando pela esquerda. Exatamente, jogando... Eu imagino esse time até nessa construção que o Muricy pode ter, de alternando 3 zagueiros, alternando com a linha de 4. Eu acho que nesse meio de campo ele pode cumprir um papel importante pela esquerda. Mas o Álvaro veio muito tempo jogando pela esquerda, né? Como você falou. Agora, se ele for pro meio de campo, como que ele vai se adaptar? Assim? Um lateral. Eu acho que ele consegue cumprir essa função. Por exemplo, no próprio time do Uruguai de 2010, né? Ele fazia a dupla de volantes, ele fazia o trio ali do meio de campo, né? Com o Arévalo Rios na cabeça da área, Diego Pérez na direita, ele na esquerda formando um losango, com o Furlan na frente. Mas muitas vezes ele abria no lado esquerdo, né, e fazia um ponta pela esquerda, um meia pela esquerda, que eu achava interessante. Eu acho que eu imagino ele jogando muito mais no meio. Se você colocar um sistema defensivo ali bacana para trás, segurar os laterais, por exemplo, ele pode cumprir um papel... O problema é que não tem lateral para segurar, né? São Paulo só tem ala. Exato. De um lado você tem
Douglas e Luiz Ricardo, que os dois apoiam. Do lado esquerdo você tem Carleto e Reinaldo. E o Reinaldo. Eu acho que essa é uma questão, é até um problema do futebol brasileiro. Se você for pensar, o único time que se monta bem ali na linha, até o ano passado, era o Corinthians. Era o Corinthians. Então eu acho que esse é até um problema dos laterais brasileiros, assim, como eles se portam e como eles se postam. Porque no futebol moderno eu acho que já não dá mais para ser esse alvo. E é um problema que o Corinthians vai ter esse ano, que agora chegou o Fagner, que apoia muito pela direita, porque o Alessandro não subia mais. Sim. Agora é Fagner. E na esquerda, o Fábio Santos também não vai ficar mais um mês parado agora, o Serginho ainda também apoia muito. Apoia bem. Apoia muito e apoiam bem, né? Até se a gente for pensar no jogo do fim de semana, só entrando no assunto Corinthians, os 2 gols saem de cruzamento dos alas, né? Cruzamento do Edenilson, que foi embora para a Udinese, como a gente falou, não sei nem se assinou o contrato, ele tinha ido ontem para a Itália, já tinha chegado lá ontem, não sei nem se ele assinou o contrato, e o Wendel pela esquerda. O Fábio Santos, ele tá, de novo, tá com um problema físico, deve ficar fora um mês, mais ou menos. O Fábio Santos eu acho um baita jogador, dá passe, um jogador que sabe se posicionar bem, mas aí é o que o Arthur falou, eu acho ele meio lento, assim, no caso, né? O Fábio Podia Santos... ser pela esquerda, um jogador mais rápido. Né? Eu acho que o Wendel pode fazer esse papel, pode ser bacana. Mas uma coisa, e aí bate um pouco na questão do São Paulo, se a gente for pegar assim, o Alessandro ou o Edenilson na maior parte da temporada, e o Edenilson nem lateral direito era, né? Era um meia, o Alessandro volante, já se aposentou. Por aí. O Alessandro aposentou. E o Fábio Santos na esquerda, no ano passado, eles não são laterais ótimos. Né? Assim, individualmente. Não tem destaque individual, nem na marcação, nem no ataque. Mas o sistema, como o sistema era bem montado, na defesa, eles se tornavam fortes. Mas quando é pênalti pro Corinthians, é Fábio Santos, cara. Que ele só chuta na gaveta, cara. Toda hora é bom, né? O Fábio Santos vai fazer falta, mas eu acho que o Wendel pode cumprir bem essa função. Exato. Também acho. Fala de campeonato carioca. O Flamengo hoje anunciou que talvez retomou as conversas com o Elias. Novela não acaba nunca. Não acaba. Mas o Elias está lá no time B do Sporting. O Sporting queria só mais grana mesmo. Acho que agora deve ele fechar foi para empréstimo. Tudo. E o que me surpreendeu foi assistir Negueba em campo. O Negueba que até é engraçado, o Negueba que foi para São Paulo, não deu nada certo, se machucou, né? Enfim, não conseguiu ser aproveitado. O Negueba é um jogador de muita velocidade, né? Muita velocidade, ele é muito rápido. E a gente não pode esquecer, o Negueba faz parte daquela Copa do Sul-Americano Sub-20, né? Que tá todo mundo aí, Lucas, Oscar, Neymar, próprio Henrique do Botafogo, William José no Real Madrid agora, Danilo, Alexandre, faz parte de toda essa geração. Ele era um dos que compunham o elenco daquele time. Eu acho que o Negueba ele tem que dar continuidade, eu acho que ele pode cumprir uma dupla excepcional no Flamengo era Negueba e Wagner Love, né? Era bom, era muito bom. Era uma boa dupla. O Flamengo tá jogando com um time reserva, né? Assim, nas duas últimas partidas, tanto na primeira quando ele ganhou de 1-0, foi o único grande do Rio que ganhou no Campeonato Carioca, ele está jogando com o time reserva para se preparar para a Libertadores. Né? E aí eu até escutei no jogo, você já começa a escutar algumas vaias, algumas críticas ao próprio meio, o Matheus, que é um garoto novo, e fiquei impressionado. Assim, para mim, é falta de inteligência da torcida. Porque assim, você está começando uma temporada, onde você vai ter a Libertadores, você vai começar um trabalho que já foi muito melhor do que a expectativa do ano passado. Ok que você vai, sua diretoria, ok que você vai, as suas contratações. Agora, quando o Matheus entra em campo e a torcida vai, me parece assim, uma coisa absurda. Ainda mais se a gente for pensar na bolinha que o Carlos Eduardo jogou ano passado. E a torcida pedindo o Carlos Eduardo, me pareceu um contrassenso enorme. Exato, a torcida pede e o técnico apoia, né? Pra não ser criticado depois, né? É isso que acontece sempre. Vamos sair um pouquinho do Brasil, já são 1h50, já são 10 para as 2 da tarde, a gente falou de regional. E olha que a regional está na primeira rodada e vou falar, viu? Tem assunto, hein? Tem assunto. Muito assunto. Copa do Mundo, Arena da Baixada, ontem tomou um puxão de orelha. Vocês acreditam que pode ficar fora da Copa? Não, né? Eu acho que não. Dizem que tem o plano B de ser a Arena do Grêmio e tal, mas... Dizem que tem a Arena do Grêmio, também pode se diluir dentro das outras sedes, né? Rearranjar os jogos. Só que daí o pessoal que já comprou ingresso, já comprou
pacote de viagem, eu acho bem difícil, né? Eu acho improvável, vamos dizer assim. Sempre tem uma batalha aí, que é para ver quem solta o dinheiro, né? Se solta o dinheiro aqui, quem solta dinheiro público, quem solta o clube, libera aqui, não libera ali, BNDES, isso, aquilo. Assim, eu a princípio, já declarei isso aqui, eu não sou a favor da Copa do Mundo no Brasil. Eu acho que gasta dinheiro público que não tem necessidade. Não tem infraestrutura suficiente para receber os jogadores de fora. Exatamente. Até se você caso. for pegar, se eu não me engano, acho que saiu a notícia esses dias, que a Suécia recusou, né, os Jogos Olímpicos por lá, que não fazia parte da prioridade do país. Se para a Suécia não faz parte da prioridade, para nós, muito menos. Né? E assim, o que é importante, que até estava lendo hoje na Folha, assim, um grande problema da Arena da Baixada é deixar o estádio pronto. Agora, a gente pode esquecer que não basta deixar o estádio pronto para receber 22 caras, né, ali e o árbitro para jogar bola, sem esquecer do entorno. Então, e assim, o entorno não é nem só vias de acesso, trânsito, não é isso. Tenda para receber convidado VIP, tenda para receber a imprensa. Exato, eles vão vir de fora, tem que ser bem recebidos. Não, com certeza. Mas claro, a questão é que essas estruturas e esse planejamento só consegue ser feito quando o estádio estiver pronto. Então, assim, não dá para se arrastar até lá e aí... Não dá para fazer uma coisa rápida. Exato. E não ser favorável para eles. E assim, o que é sempre bom lembrar, quanto mais rápido, isso é em qualquer obra, quanto mais rápido você constrói, mais caro fica. E daí da onde vai vir esse dinheiro, essa que é a grande questão para mim. Eu fico muito receoso assim, mas o que vão dizer do Brasil lá fora? Para mim não importa o que o Brasil, o que o inglês vai achar do Brasil, não é nada contra o inglês, mas assim, eu não estou preocupado com a imagem que a gente vai ter lá fora. A gente passa muitas vezes a imagem de uma parte do nosso país, não é essa a preocupação. A preocupação é quanto se vai se gastar, se isso vai ser útil, se isso vai ser bom para a população. Acho que essa é a grande questão. Acho que o dinheiro tinha que ser investido em outras coisas, né, meu? Hospital, saúde, tanta família aí. Agora já não tem como mais, já passou. Já foi. Já foi. É esperar a Copa do Mundo chegar, torcer. O que vocês acharam da chegada de Michel Bastos na Roma? Michel Bastos, ele entrou numa dividida que eu sinceramente não sei se eu entraria. Sabe aquela coisa que não tem necessidade? Para quem não viu... E o pior de tudo foi jogado na arquibancada e ele abriu sem ler, né? Então... pior ainda. Ele abriu a faixa, para quem não viu... Imagina depois que ele viu que estava escrito, que ele pensou. Né? Procura na internet, tem lá o Michel Bastos chegando na Roma, chega por empréstimo. E aí, o principal rival da Roma é a Lazio. Né? E tá escrito Lazio com uma outra palavrinha... Lazio merda. Exato. É uma bola dividida, aquela que eu acho que não tem necessidade. Não, tanto é que logo em seguida o Michel Bastos e a diretoria da Roma, no site oficial, publicaram uma nota de desculpas a Lazio, que ele não leu, ele só abriu. Ele não leu, nem tinha consciência que estava escrito lá, né, na hora. Agora imagina como vai ser a vida dele. Tava com um sorrisão na cara. Não, até eu tava vendo, né, nessa polêmica, ele sendo apresentado no jogo ontem, aliás, contra a Juventus, né, que a Roma ganhou de 1-0, avança na Copa da Itália. Tava até conversando com um amigo meu e ele dizendo tal. E ele mostrou uma do Santi Cazorla, do Arsenal, também com xingamentos ao Tottenham. Aquela coisa que simplesmente você não tem necessidade de se fazer. Né? Pra que você fazer isso? Das duas uma. Ou ele arrumou um baita inimigo, ou ele virou ídolo da torcida do Roma. Exato. Eu acho que os dois. Quer chamar a atenção. Eu acho que inclusive é os dois, né? Assim, o cara, obviamente que a torcida do time que dele adorou, o principal rival, tudo isso. Agora ele vai sofrer lá, cara. Vai jogar contra o Lazio, ixi, Maria. Vai ser um inferno. Até os carrinhos. Ainda mais tem uma parte da torcida que é fascista. Ixi. Ali a torcida da Lazio, se eu não me engano é a Curva Sul. Ali que o pessoal é barra pesada, até dessa coisa de racismo, que é um negócio que na Europa impera, que é muito, muito ruim. Mas eu tava até curiosidade quando o Michel Bastos chegou. Ele estava no mundo árabe, né? Não sei exatamente o time, mas ele estava no mundo árabe. E aí eu estava pensando e vi gente comentando, né? Porque a gente não pode esquecer, o Michel Bastos, ele era titular da Copa de 2010 como lateral esquerdo, né? E para quem não acompanhou a carreira dele pós isso, ele já não é mais lateral esquerdo coisa nenhuma. Ele é ponta. Na França ele já era bem avançado. E aí eu estava vendo até aqueles mapas de movimentação, de calor. No Schalke 04,
na Alemanha, ele também jogava aberto na esquerda. Então, muito provavelmente, ele vai disputar a posição ali com o Gervinho, Florenzi. Ele fez o gol ontem. É isso que fez o gol ontem. O Gervinho, é impressionante como ele mudou de patamar, né? Saiu do Arsenal, aquele jogador insosso, que né, não rendia, sempre banco, entrava ali rápido, tal. Na Roma ele é decisivo, muito decisivo. Mudou completamente de patamar. Parece Vou pegar um exemplo, o Bill lá do Corinthians, né? Quando ele foi jogar no Curitiba, ele não fazia nada. Ele não fazia nada de gols no Corinthians. Quando ele foi no Curitiba, o cara desandou, meu. Eu acho que tem a ver. Tem a ver. O cara não se adapta. Tá certo que os patamares são bem distintos. Depois dessa eu posso encerrar o LED de hoje. Não dá para continuar depois dessa. O momento BBB fica para amanhã, Gabriel, porque você não merece hoje. Isso é castigo. Isso é castigo. Por quê? A gente chegou na redação, o senhor Gabriel estava aqui, não, porque eu assisti o bebê, porque eu vi isso, aquilo, tal, que eu quero comentar, porque eu achei interessante. Aquela não sei o quê, porque já formou-se grupos, já tem isso, a polêmica, eu gosto mais disso. Teve até paredão aí. Olha lá, tá vendo? Não, chega. O LED hoje vai ficando por aqui, vamos falar só de futebol hoje, amanhã tem mais assunto, que o Gabriel não está presente. Valeu, Fê. Valeu, Arthur, valeu, Gabriel, os amigos que estão assistindo ao TV. Amanhã a gente está aí para falar sobre o São Paulo, sobre o Corinthians, até que a gente não falou hoje. Vamos se estender um pouco mais. Milagre fazer um programa de futebol sem falar do Corinthians um pouco, né? Que pena. O que é injusto, né? Acho que valeria falar sobre o Corinthians. Tem muito assunto do Corinthians. O Corinthians mudou bastante da temporada passada. Tem bastante coisa legal. Obrigado, gente, pela audiência. Tá na final dessa copinha, né? Exatamente, né? Importante. No título aí. Contra o Santos. E até estava comentando com um amigo, estavam na semi, né? Santos, Fluminense, Atlético. Corinthians e... Não nessa ordem. Santos e Atlético, Corinthians e Fluminense. Se você for olhar, assim, né? São 4 times que têm muito trabalho de base muito bacana. E em 2012 foi a mesma final, se eu não me engano. Isso. Corinthians e Santos. Fiquei na dúvida agora. Não sei. Bom, vamos embora. Valeu, Gabriel. Valeu, Arthur. Valeu, Felipe. Obrigado a todos que nos assistiram aí. Pena que não podemos falar do Big Brother. Só um recadinho antes. Queria agradecer ao Iago que está no Switch. A gente passou o programa passado. Pô, vocês não falaram de mim, não sei o que lá. Iago, abraço, cara. Aí, Iago. Queria agradecer também todo mundo que esteve no chat, as meninas que escreveram, o Jalves, Marvadão, o pessoal que está interagindo com a gente. Valeu e o Olé volta amanhã, 1h da tarde. Tchau.